Gente, o que é uma notificação? Notificação é um documento formal, que o fisco manda para o contribuinte para indicar que tem alguma coisa que não está muito certo e que eles precisam conversar, consertar, arrumar essa situação. Ela não pode ficar pendente, o fisco não pode deixar pendente. Então, foram expedidas 33.596 notificações. O pequeno empresário, ele ficou em polvorosa. Aqui no escritório choveu gente para tudo quanto é lado, a ponto de nós tomarmos a iniciativa de explicar para todo mundo o que foi, o que está acontecendo, por que isso acontece. Então, a primeira coisa que você vai fazer é você vai ler essa notificação. Essa notificação vai explicar direitinho o que o fisco tem contra você e como você deve resolver isso. O que o fisco entende que está errado e que você precisa consertar. Quais notificações o fisco pode fazer? Terceiro, o fisco pode fazer 3 tipos de notificação. E quais são elas? Primeira, notificação. Deixa eu minha cola aqui. Notificação de compensação. Gente, a notificação de compensação é o seguinte: o fisco apurou que no exercício de 2020, esse contribuinte que recebeu esse tipo de notificação, a de compensação, ele tinha um imposto a ser devolvido, ele tinha uma restituição, mas também, eu estou com uma gripe enorme, ele tinha uma restituição, mas ele também tinha um imposto devido na Receita Federal. Então, a Receita está dizendo o seguinte: contribuinte, como você tem um imposto devido, o imposto a restituir e o imposto devido, a Receita está fazendo encontro de contas, mais ou menos assim. Se você tem 100 para receber e 90 para pagar, você vai receber ainda 10. Você terá restituição de 10. Mas pode acontecer o seguinte: você tem 80, mas você tem que pagar 100. Então você está devendo 20. E aqui é que está a complicação. Esses 20, você tem 90 dias para regularizar, ou seja, pagar com o DARF. Só se paga Receita Federal, tributos federais com o DARF. Não paguem de outra maneira. Então, se você tem a receber, você tem um a restituir, mas tem que requerer. Se você tem só 80 para restituir e 100 para pagar, você deve 20. Você tem 90 dias para regularizar essa situação. Se não regularizar, aí você recebe o auto de infração, tá? Só depois de 90 dias. Então, quem recebeu essa notificação no dia 19 de junho, o prazo está correndo, né? Quem recebeu dia 19 de junho, o prazo está correndo. Esse é o primeiro tipo de notificação, são 3 que o fisco federal entrega. A primeira é de compensação. A segunda é de lançamento.
Gente, a de compensação ainda não tem um auto de infração formalizado. A de lançamento tem. Você já foi autuado. O fisco cruzou essas informações, achou que você teve um erro, ele não tem dúvida, você não tem restituição nenhuma, porque se você tivesse alguma restituição, ele faria de compensação, não teria auto de infração ainda. Mas aqui não, aqui já existe auto de infração, você já está multado e você tem 30 dias a partir da notificação. Então, quem recebeu a notificação em 19 de junho, olha lá, a gente já está chegando ali no final. Então, essa notificação é dizer assim, ó, contribuinte, você está autuado, tá? Na notificação de lançamento vem escrito lá todos os valores, vem escrito tudo que você precisa saber, aonde você deve ir, vai ter aquele endereço do ECAD para você entrar e leia com atenção, porque aí está tudo bonitinho, está tudo escrito. Na notificação de lançamento, você está multado, você tem 3 dias, e é a partir daqui que o fisco chegou nas suas diferenças. Então, o que eu aconselho você a fazer? Você vai pegar isso tudo, eles só estão pedindo o ano de 2020. O ano é 2020. Você vai pegar isso tudo, que você deve ter relatórios de 2020, vai comparar com o que está na sua receita, na sua notificação da receita, e vai ver se você concorda, porque você pode não concordar, pode ter tido algum erro. Eu já disse anteriormente, o erro pode ser do contribuinte, mas também pode ser do fisco. Então você vai comparar. Eu espero ardentemente que você tenha guardado todos os recibos e todos os comprovantes dessa época. Por exemplo, se é comerciante, é varejista, você emitiu nota fiscal. Então, cadê? Isso é uma prova, né? Isso tem que estar dentro do seu controle financeiro. E é isso que você vai levar para o fisco para discutir quando você não concorda. O fisco pode errar. O cartão de crédito, por exemplo, pode ter enrolado lá algum dado e mandou, em vez de 100, mandou 1.000. A receita daquele dia, em vez de ser 100, mandou 1.000. Então você, não, peraí, tá errado. Aqui não foi 100, aqui foi 1.000. Dá para entender como é que faz? Então tá bom. Vamos para terceiro tipo de notificação. Para terceira. Nós estamos no item 2, né? No item 2, a terceira, que é a notificação de intimação. Gente, essa notificação, não que as outras não mereçam atenção, mas essa merece uma atenção especial. É a notificação de intimação fiscal. Ali, o fisco, além de ter multado, antes dele lavrar o auto de infração, ele está chamando o representante legal da empresa para uma conversa, tá? E é bom ir, é muito bom ir. Por quê? Com essas notificações, na verdade, a Receita Federal dá ao contribuinte a oportunidade de legalizar a sua situação, de não ficar, né, devendo ao fisco federal, que é complicado. Dever a qualquer fisco é complicado, seja ele federal, seja estadual, seja municipal, porque o teu estrago é o mesmo, né? A sua penalidade é a mesma. Agora, o fisco federal, ele tem mais abrangência, né?
E a mídia também transformou o fisco federal no leão. Então, se ele está chamando o representante legal da empresa, é bom ele comparecer. E quando ele comparece? No dia e hora marcados. Marcados por quem? Pelo fisco. Vai ter um fiscal esperando ele, com certeza vai ter um endereço, né? Cada cidade tem um local. Vai ter um fiscal esperando por ele para conversar sobre a vida fiscal dele. Eu aconselho ao dono dessa empresa, ao responsável legal, que normalmente na minha pequena empresa, na MEI, é o próprio dono, né? Ele se prepare, olhe lá o que tem na notificação, olhe a vida dele, olhe os lançamentos, entra no portal é esse o nome, né? E vá lá na situação fiscal e veja lá o que tem lá dentro. Não vai sem saber o que é para chegar lá e dizer assim, eu não sei, eu não sabia. O fisco está nem aí, se você sabia ou se não sabia. Ele te chamou, te deu um prazo, esse prazo vai estar aí uns 30 dias ou mais e você tem que ir para lá para responder perguntas. Ah, Beth, mas não fui eu, foi o meu contador. Não, não foi. O responsável da sua empresa é você, não é o contador. Tá? O contador é um prestador de serviço seu. O fisco, inclusive no Código Tributário Nacional, diz o seguinte: as resoluções, os acordos entre particulares não afetam o fisco. O fisco não se importa se você acha que foi o contador, se deixou de ser. Até porque não foi.